Logo depois do combate da Lagoa do Mel, confronto importante que foi um desastre para a Polícia Volante, que sofreram muitas baixas. Vários soldados da Volante fugiram, desesperados, sem rumo, mato afora. E um deles, um tal de Soldado Jorge, tinha que pegar o caminho para um lugarejo chamado Glória, lugar seguro para a Polícia Volante. Mas o Soldado Jorge ficou perdido, nem imaginava onde estava. Os soldados eram mal preparados, não carregavam nenhuma bússola para se orientarem e saber o destino a ser tomado, caso isso ocorresse. Tem um velho ditado que diz: para quem está perdido, qualquer vereda é caminho. E o soldado sem rumo, todo rasgado, apenas com o parabelo, com pouca munição, sem cantil de água, com sede e com fome, pegou um rumo, um caminho, uma estrada qualquer, pois ele queria mesmo era fugir dos cangaceiros. Precisava se livrar daquela farda. Se os cangaceiros o encontrarem fardado, seria fim de carreira para ele. Quando o soldado chegou em um lugarejo chamado Nambebé, o dono da bodega disse ao soldado para ele sair do lugar, pois ali era reduto de cangaceiros e não demorava a chegar um bando. Então o soldado conversou com um rapaz chamado Antônio Corvina, que fazia chapéu, cartucheira e alpercatas para cangaceiros que sempre passavam por ali. O rapaz estava trabalhando em seu ofício quando chega o soldado e lhe disse para ser o seu guia, para ele chegar em Glória. Antônio Corvina, por certo, percebeu que se tratava de um soldado e, como dava suporte aos cangaceiros, disse que não podia. Então o soldado disse a ele, lhe apontando seu parabelo: ou você vem comigo até Glória, ou sua mãe hoje chora pelo filho. Tá me escutando, camarada? Antônio Corvina, sem saída, com uma arma apontada para o seu peito, teve que levar o soldado para o lugarejo de Glória. E aí um menino que tinha o nome de Epifânio de Félix, que trabalhava com Antônio Corvina preparando os couros, disse que ia também e acompanhou o soldado e o seu patrão. A viagem seria longa e cansativa, então o soldado trocou o seu chapéu pelo chapéu de Antônio Corvina, dizendo que tinha mais sombra e que tinha andado muito no sol, e ainda mandou o artesão carregar seu rifle, pois estava cansado. Mas na realidade o soldado trocou os chapéus e mandou Corvina carregar seu rifle sem balas, não porque estava cansado. O soldado fez essa troca para enganar os cangaceiros, caso aparecessem. E então o soldado ia aparentar ser um sertanejo qualquer, e Antônio Corvina ia aparentar ser um soldado. E então quem ia tomar tiro seria Antônio Corvina, e não ele. Quando os cangaceiros chegaram em Nambebé para descansarem, a mulher de Antônio Corvina estava chorando, desesperada, e disse a Lampião que um soldado maltrapilho levou seu marido há 1 hora atrás para ser guia até Glória. Foi ameaçado por uma arma. Então Lampião mandou um grupo de cangaceiros, chefiados por Zé Sereno e seus cabras, pegarem o soldado e trazer o Antônio Corvina. Todos os cangaceiros tinham muito amizade com Antônio Corvina, não o abandonariam em 1 hora dessas. O grupo de cangaceiros cortaram caminho em um atalho que só eles sabiam, pois foram eles que fizeram esse atalho, justamente para essas horas de emergência, cortar caminho para a cidade de Glória ou fugir da Volante, se necessário. Depois de percorrerem o atalho, o bando de Zé Sereno entram na estrada principal, à frente do soldado, que estava com Antônio Corvina e um menino. E Zé Sereno ordena que todos se escondam à beira da estrada para esperar o soldado,
e salvar o amigo Antônio Curvina das mãos do macaco. Quando o soldado e Antônio Curvina chegaram mais próximo, os cangaceiros viram um cabra com chapéu de soldado, bornais de soldado, camisa de soldado e um rifle na mão. O outro tinha chapéu de palha comum, sem arma. Então Zé Sereno mandou atirar no cara armado, pensando que era um soldado, e meteram bala, levando ao fim o amigo dos cangaceiros, Antônio Curvina. O menino era um tal de Epifânio de Félix, que ao ouvir os disparos de fogo no rumo deles, se escondeu atrás de uma árvore que existe até hoje por esse caminho. Aquele tipo de árvore tem vida de 400 anos mais ou menos. É a única testemunha viva desse ocorrido. Então o soldado correu para o mato fechado e os cangaceiros desistiram de pegá-lo, pois sabiam que era muito difícil e perigoso procurar um cabra armado em mato fechado. Então os cangaceiros ficaram consternados de terem executado o amigo. Foram enganados. O soldado foi muito esperto. Colocou um chapéu, uma camisa de soldado, um fuzil sem balas no coitado do Antônio Curvina, que de longe se parecia com o soldado. Os cangaceiros voltam, contam o ocorrido à viúva, que chorou muito. Lampião ficou tão irritado que disse: "A partir de hoje, não vai escapar nenhum macaco da minha mão. Eu não pouparei sua vida, igual já poupei a vida de muito. Mas daqui para frente, eu mesmo vou espetar tudinho. Palavra de Lampião." O soldado sai da mata fechada e entra em uma caatinga, conseguindo chegar ao povoado de Salgadinho. Mas deu bobeira. Ficou 3 dias nesse povoado, bebendo cachaça, falando demais, contando vantagem, como escapou dos cangaceiros, rindo alto, dizendo que os enganaram direitinho, que eles mataram o próprio amigo, porque são burros e foram enganados por ele. Um coiteiro de confiança de Lampião, chamado João Garrapinha, viu o soldado volante se esbaldando nas bodegas, na cachaça, no baralho. Se inteirou do assunto com o bodegueiro Aguinaldo, que contou tudo o que ouviu. Agora, sabendo da história, João Garrapinha conta a Linde Zezé, primo de Antônio Curvina, onde está o soldado que provocou o fim do primo dele. Então Linde Zezé se arma de um revólver e uma caixa de munição, e juntamente com o coiteiro João Garrapinha, armados, vão para a bodega pegar o soldado. Chegaram na bodega, apontaram as armas para o rumo do cabra soldado, que se levantou e disse: "Calma aí, eu sou polícia, sou autoridade, tá havendo algum engano aqui." "Não tem engano nenhum, sou da polícia do governo e vamos ter que te levar para prestar depoimento na frente do corregedor de justiça." Então o soldado, mais aliviado, disse: Tá bem, eu vou. Para de apontar isso pra mim, homem, que eu vou. Não deu nada mesmo." Mal sabia o soldado que não estava indo para depor diante as autoridades, e sim estava a caminho para o matadouro, como gado de corte. Dessa vez, quem foi enganado foi o enganador. Um dia da caça, outro do caçador, e o dia da caça chegou. Amarraram as mãos do soldado e colocaram em um cavalo e o levaram para a estrada que leva a outra cidade grande. Supostamente estavam indo para entregar às autoridades, mas no meio do caminho, Linde Zezé, primo de Antônio Curvina, puxou o cavalo em que estava o soldado prisioneiro para dentro do mato. O soldado se assustou e disse: Ei, peraí, mas esse não é o caminho para nenhuma cidade." Ninguém respondeu, continuaram entrando no mato adentro. A essa altura o soldado devia saber que estava caminhando para o fim. Ao chegarem ao pé de uma montanha, Linde Zezé para e disse ao soldado:
Tu não presta mesmo, né? É um covarde, um cabra imundo mesmo, né? Tu fugiu do combate da Lagoa do Mel. Tudo bem, a coisa ficou ruim pra polícia, tinha que fugir mesmo. Agora, pegar um inocente trabalhador que nunca segurou uma arma, que tem mulher e filho pra criar, colocar bornal, fuzil sem bala e chapéu de macaco no coitado pra confundir os cangaceiros pra atirar nele. Foi muita covardia, seu miserável. Cê sabe quem sou eu? Não, senhor. Eu sou o seu fim, a sua desgraça, e a minha cara é a última que tu vai ver, seu animal. Eu vou te mandar pros quintos dos infernos, que é o teu lugar. Eu sou primo do coitado que tu empurrou pra morte, miserável. Então o soldado já estava todo mijado. Aquilo não era soldado, era um covarde fardado. O infeliz urrou, berrou, pediu piedade, chamou por tudo quanto é santo, implorando por sua vida. Então Lim parou e pensou e disse ao soldado: só tem um jeito de tu escapar com vida. Se tu tiver pelo menos um conto de réis, se não tiver, morre. Se tiver, eu te dou uma surra e te solto. Então o soldado se animou, pensava que seria o seu fim e disse: eu tenho dinheiro, mas tá guardado, que vale mais de 2 contos de réis. E o que tu tá esperando? Diga logo onde tá, homem, ou eu atiro na sua cara agora. Não tendo outra saída, se arriscou em contar o lugar do seu ouro, que de nada lhe serviria se estivesse morto. E contou que estava a 10 passos ao norte do maior pé de umbu da cidade de Canidé. O pé ficaria logo na entrada da cidade. Não teria erro, só tem um pé grande por lá. Então Linde Zezé disse: se prepara para levar uma surra. E aponta seu revólver para o soldado que diz: mas tu me falou que ia me dar só uma surra e me aponta um revólver e o nosso trato, homem. Eu lá tenho um trato com bandido? Te enganei, besta. Tu não gosta de enganar os outros? Agora eu vou entregar a parte do ouro, se existir, pra viúva do meu primo, que tu ajudou a dar o fim. Mal terminou a conversa e Linde Zezé lava a honra de sua família. Apertou 4 vezes no meio da cara do macaco enganador, que foi enganado pela última vez, e sua alma saiu voando rumo às terras capirotais, a terra do capiroto. É fato que Valente não implora por sua vida, morre calado, enquanto o covarde chora, esperneia, berra, urra, mas não teve jeito. Linde Zezé meteu 4 balaços no infeliz, que partiu dessa pra melhor ou pior, vai saber. Depois disso, Linde Zezé e o coiteiro João Garrafinha foram para a cidade de Canidé. E lá na entrada da cidade viram um pé de umbu enorme. Marcaram 10 passos ao norte, como disse o soldado, e com ferramentas abriram um buraco. Encontraram uma caixa. Ao abrirem, tinha mais de meio quilo de ouro, que realmente valeriam mais de 2 contos de réis. Depois disso, Linde Zezé vendeu o ouro, arrecadando 2 contos de réis. E então deu 500 mil réis ao coiteiro João Garrafinha, seu amigo. Ficou também com 500 mil réis e levou 1 conto de réis para a viúva de Antônio Curvinha, para terminar de criar os seus filhos. Então, depois de 6 meses, a polícia descobriu que Linde Zezé tinha matado um soldado da corporação, o soldado Jorge, e estavam na sua captura. Então o bem informado João Garrafinha chega de madrugada na casa do seu amigo Lim
e disse: cai fora! A polícia descobriu que tu matou o macaco. Ou some pra bem longe, ou entra pro cangaço. Se quiser, eu te apresento a Lampião. Então Lim disse: eu não vou viver fugindo como um ladrão, correndo da polícia. Vou enfrentar os macacos. Me leva, Lampião, que se ele me aceitar, eu entro no cangaço. Aí eu ajudo a limpar o mundo dessa imundícia de polícia. Então o coiteiro João Garrafinha e Lim de Zezé foram ao encontro de Lampião. Depois que João Garrafinha contou o ocorrido, Lampião o aceitou e ele se tornou o famoso cangaceiro Pancada. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe essa história com seus amigos, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo, hein, Cabroeira? Por quê? Porque eu fui!